Salmo 139. Verso 14. Diz o seguinte: Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Primeira vez que eu sentei diante de um microscópio de varredura, lá nos Estados Unidos, comecinho da década de 90, comecei a ver a imagem tridimensional de um DNA aparecendo ali na tela. Eu falei, eu não acredito no que eu estou vendo. Esse negocinho desse tamanho tem toda a informação, e o primeiro que eu estava escaneando era o meu. Então estava passando ali para ver o meu próprio DNA. Eu falei, não dá para acreditar que nesse negocinho tem toda a informação para fazer um cara como eu, biologicamente falando. Eu fiquei sentado assim, olhando para aquela telinha do computador ali, acho que uma meia hora mais ou menos. Inclusive um dos rapazes que trabalhava comigo bateu assim no ombro só para ver se eu não tinha morrido, que você fica meio parado assim, paralisado. Tudo bem? Eu falei, não, tá legal, só viajando um pouco. Você não está viajando, cara, você já foi. E realmente, a nossa mente, quando você está olhando para aquilo, você não consegue imaginar a dimensão do negócio, porque você está vendo o que faz você na sua frente. O código que o Senhor Deus usou para me fazer. Sabe, dá uma vontade, eu tinha vontade ali no laboratório, de sair correndo, achar onde é que estava Deus, dar um abraço apertado, falar assim, olha, que ideia brilhante essa, não podia ter sido mais brilhante do que essa. Simplesmente fantástico o que o Senhor fez. Mas o problema é que a maior parte de vocês nunca sentou na frente de um microscópio de varredura e viu o seu DNA ali. Você não sabe o que significa isso. E talvez para muitos, a hora que você olhar, você fala, nossa, que coisa esquisita, e vai embora, nem vai ligar para o que está acontecendo ali. É importante nós entendermos o que é, para vermos a beleza do que existe, a beleza que existe naquilo que foi criado. Que o nosso Deus colocou tanta informação nesse pedaço pequenininho, tão pequenininho, para formar você e para formar a mim. Gostaria de dar apenas algumas pinceladinhas práticas a respeito disso, e daí só mais algumas coisinhas sobre o DNA, e gostaria de terminar dando duas coisinhas para você ficar pensando a respeito. Você não escolheu o seu DNA. Deus escolheu. Portanto, você tem o tamanho certo, a altura certa, a cor de pele certa, cor de cabelo não posso falar nada, mas hoje em dia tudo é possível. Mas todas as demais características do jeito que Deus queria que você tivesse. Me diz por que a gente deveria se achar inferior? Ah, mas eu não tenho aquela altura. Por favor, eu não falei nada de diâmetro. Certo? Vamos deixar bem claro. Isso é outra história, isso aí dá para ser trabalhado. Estou dizendo algumas características que nós não temos controle. Dentro dessa questão, acho muito interessante percebermos que Deus codificou você. Ele deixou prontinho para que você fosse tudo aquilo que você é hoje. Eu vejo tantas pessoas, às vezes, falando assim, vindo conversar comigo depois das palestras, falam, nossa, eu queria saber tudo o que você sabe. É só estudar umas 10 horas por dia. Isso ajuda. Uns 20 anos seguidos, você vai aprender muita coisa. Ah, mas eu não tenho paciência para isso. Deve ser genético. Não. Não vem com história, não. Isso aí não é genético, não. Isso aí é outra história. Genético a gente sabe que funciona. Isso é uma questão mais de... Já ouviram aquela doença preguiçotite? Essa é contagiante. Se um pega, daqui a pouco todo mundo tem. Mas o que eu estou querendo deixar claro para vocês é que nós fomos criados pelo Senhor Deus com um propósito específico. E Ele codificou a parte física para o louvor da glória dEle.
Nós não somos frutos do acaso. Deixa eu dar alguns exemplos. Olhem a questão da célula. A célula é uma unidadezinha pequena. Você é feito de células. Todas as instruções estão ali dentro. Para você ter uma ideia do trabalho que os cientistas têm em como trabalhar essa questão do genoma, esse pessoal está tentando mapear todo esse sistema, sequenciar e entender cada parte. O sequenciamento já foi feito, por falar nisso. O problema é que, se você pegar um dos menores genomas que nós temos conhecimento, que é o da bactéria, tem mais ou menos 600 mil bases, ou seja, como se fossem 600 mil letrinhas alinhadas corretamente. O DNA humano tem um pouquinho mais de 3 bilhões de letrinhas. Só para ter uma pequena ideia. O que eu acho interessante é que o DNA praticamente ele existe em todos os organismos vivos. E tem praticamente um grupinho de aminoácidos, que são 20 deles, que aparecem em todas as formas de vida, são sempre os mesmos. E é muito fascinante. Toda essa sequenciazinha, essa quantidade de informação que Deus usou, está guardado num pacotinho pequenininho. Tem pessoas que chegam para mim e perguntam o seguinte: por que você estuda ciências? Saberia dar uma boa razão para estudar ciências? Uma boa razão teológica para estudar ciências? Deixe-me dar uma. No primeiro capítulo da Bíblia, no livro de Gênesis, Deus chega para Adão e Eva e dizem para eles cuidarem do jardim. Quantos de vocês seriam capazes hoje de cuidar de uma fazenda? Quando que é hora de plantar? Onde plantar? Como cuidar do solo? Pessoal, a gente não sabe quase nada disso. Eu creio que Adão e Eva tinham a necessidade de conhecer de Deus como fazer todo esse processo. Sabe por que o mundo está tão poluído com todas as coisas? É porque nós não sabemos como cuidar desse negócio. Deixa eu dar uma má notícia para você. Sabe essa maquininha de fazer louco aqui? Celular. Na parte de trás tem uma bateria. Não sei quantos de vocês já tiveram que trocar a bateria do seu celular porque ela ficou viciada. Custa caro, não custa? É horrível essa porcariazinha. Às vezes custa quase igual o preço do celular. Sabe o que eu acho fascinante? Essa é uma tecnologia eletroquímica ultrapassadíssima. Sabe por que continua no celular? Porque dá uma grana violenta. Se eu pegar essa mesma bateria que vocês estão vendo aqui atrás, pretinha, e usar um sistema que nós chamamos de célula de hidrogênio, sabe quanto que eu gastaria para recarregar minha bateria? No custo do hidrogênio hoje? Hoje eu não sei, eu chequei na sexta-feira, tá? Semana passada. Custaria aproximadamente 38 centavos de real. Sabe o que é legal? Com uma célula de hidrogênio desse tamanho, dessa que está aqui, eu deixaria meu celular ligado 4 anos e meio sem precisar recarregá-lo. A tecnologia existe, é o que a gente usa no ônibus espacial, é o que está sendo usado na estação Alfa. A tecnologia já tem. Você fala, mas por que o meu celular não tem? Simples. Porque você iria precisar comprar uma bateria a cada 10 anos, mais ou menos. Para quem fabrica a bateria, não poderia ser pior do que isso. Onde o pessoal ganha nisso? Deus nos deixou com qual propósito? Entender como esse mundo funciona. Saber como ele funciona, para não poluí-lo, para cuidar dele. Deus nos chama para coisas desse jeito. Ciências, aprender. Só para a gente terminar, deixa eu dar uma passada rapidinha. Pode deixar os slides ali na telinha, porque eu vou passar rápido neles. Sobre o código que você tem, que é o DNA. 23 pares de cromossomos. Toda a informação nele. A base do DNA, proteínas. Por isso o projeto Proteoma, que está começando agora, está sendo estudado. Para que estudar todas essas coisas? Para entender o livro. Que livro? Você é um livro. A ideia é que, se você pegar, olha a gravura que está ali, figura, o ACTG
que são as 4 letrinhas básicas do código genético, são as letras que fazem um livro. Os genes são praticamente as palavras desse livro. O DNA seria o texto todo. Cada cromossomo seria um capítulo diferente. Se você juntar tudo isso daí, você tem um livro. E o ser humano seria praticamente uma pequena bibliotecazinha ambulante de cerca de 100 trilhões de livros, só para você ter uma ideia. Toda essa informação codificada para você. Temos gasto milhões de dólares codificando esse sisteminha, que o pessoal diz que surgiu aleatoriamente. Olha que legal, um pedacinho do DNA ali, codificado. O que você entende daquilo? Não se preocupa, a maior parte do pessoal também não entende nada. É só o sequenciamento. Para que serve? A gente não sabe. Tem algumas funções? Tem. Tudo isso nos levará a alguns resultados impressionantes. O genoma humano possui mais de 3 bilhões de bases. Muito interessante. Que um gene, em média, possui cerca de 3.000 bases. Que o maior gene humano, distrofina, possui cerca de mais ou menos 2,4 milhões de bases. Você fala, nossa, mas quanto número? É para você ver a complexidade do negócio. É muito complexo. A gente não sabe mais de 50% da função dos genes. Estamos tentando descobrir ainda. Agora, tem um deles que me deixa muito impressionado. O cromossomo 1 possui 2.900 e poucos genes, e o cromossomo Y, que é o menorzinho de todos, 231. Só por curiosidade, homem tem o quê? Y e X. Mulher tem o quê? Dá para entender porque o homem é mais simples, né? Está no DNA. Uma questão cromossômica essa daí. É pequenininho, o cromossomo Y é o menor de todos. Básico, simples, funciona. Aquele painel de controle tem um botãozinho só no meio, isso é o homem. Da mulher é um baita painel de controle desse tamanho, cheio de botãozinho, diz assim, não mexa, já vem calibrado de fábrica. Então você não põe a mão, porque senão estraga tudo. Para a gente terminar, 2 coisinhas para você pensar, e daí eu gostaria de colocar 2 imagens para você refletir. A primeira delas, a primeira coisa para você pensar, todo sistema de código, todo sistema é resultado de um processo mental. Código genético não é exceção. Ele foi planejado. Não me venham com essa história de evolução, porque não funciona. Todo código é resultado de atividade mental. O código genético é resultado da atividade mental do grande Deus Criador, sem a menor sombra de dúvidas. Não existe nenhuma lei, nada conhecido, nenhum processo da natureza que produza código, que produza informação. Nós sabemos disso. A outra que eu acho muito legal, o DNA de uma única ameba possui informação suficiente para encher mais de 1000 vezes toda a enciclopédia britânica. Então, para aqueles que são evolucionistas aqui, gostaria de dar um trabalho para vocês. Pegue uma enciclopédia britânica, tire uma cópia Xerox de cada página, recorte cada letrinha, coloque tudo num saco plástico, jogue de cima lá do seu prédio onde você mora, um lugar assim, e vê o que acontece lá embaixo se tudo cai organizado de novo. Se cair organizado, queria dizer para você que isso é apenas 1/1000 da possibilidade do DNA de uma ameba se formar por conta própria. E o pessoal chega para mim e fala assim, vocês têm uma fé, falando para a gente criacionista. Eu falo, rapaz, vamos falar de fé. A grande pergunta que nós temos com respeito a isso, quando a gente trata de complexidade de informação, quando nós olhamos para o código genético, é essa. A questão da origem é, acima de tudo, a questão da origem da informação contida no DNA, no código genético. Deus trabalha com códigos? Trabalha. Ele gosta disso. Ele codifica certas coisas. Tem algumas que são claras. Vejam, por exemplo, essa. Chega uma pessoa, fala assim, Deus, se o Senhor é real, me dê um sinal. Tem pôr do sol, tem lua, tem estrelas.
Uma beleza fascinante na frente dele. E o cara fica lá, estou esperando, hein? O senhor não vai fazer nada, não? Onde é que está o sinal? Romanos capítulo 1, verso 20 diz: pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Mas eu gostaria de deixar um código para você pensar agora à noite. Eu gostaria que vocês deixassem essa última imagem, que é o seguinte código. O que esse código significa para você?